eu fiz uma fiscalização em todas as verbas indenizatórias da Câmara e na minha pessoal. A nossa compra ela era feita por um departamento de compras e, ao ver, naquele momento, que estava sendo comprado neste buffet, eu mandei suspender as compras. Isso foi por volta de julho do ano passado, ou junho do ano passado, eu mandei suspender. Ou seja, tem cerca de 5 meses que não é feito mais compras lá. Apesar de ser totalmente legal e essas notas já terem sido, inclusive, objeto de ação judicial, o Ministério Público entrou contra essas notas numa ação judicial e perdeu as ações na Justiça, que está encerrada. Ou seja, não sou eu que estou dizendo que as notas são legais. Quem diz que as notas são legais é a Justiça, numa ação que foi movida pelo Ministério Público. A questão da marchinha que houve ou não, o senhor confirmar se houve ou não, o posicionamento do advogado, do senhor, pedindo a retirada ou a não veiculação dessa marchinha. Bem, eu quero dizer para os senhores, com relação a isso, que eu estava de férias quando, com a minha filha, adolescente, quando ela abriu o meu Facebook, e na página do meu Facebook, eu recebi uma mensagem do autor da marchinha. Vai aí, Léo Burguês, um presente para você. E minha filha abriu, naquele momento, a marchinha. Bem, ouvindo ela, aquela marchinha naquele momento, eu liguei aqui para o meu advogado e pedi para que ele entrasse em contato com o autor da marchinha. Ele entrou em contato com o autor da marchinha, como o próprio autor disse no seu Facebook, de maneira cordial, diferentemente do que ele entrou no meu Facebook, me achacando, né, fazendo uma gozação comigo, e falou com ele que isso poderia gerar um processo a ele. Qualquer cidadão no Estado Democrático de Direito pode se sentir ofendido, se sentir que foi lesado em coisas tipificadas do nosso Código Penal como crime, pode entrar com uma ação judicial. Então, ele comentou isso com o autor da marchinha, e o autor da marchinha retirou a marchinha, é uma marchinha pesada, é uma marchinha que fala coisas como ladrão. Como pode falar de ladrão se a pessoa nunca teve uma condenação? Nunca tive uma conta minha rejeitada. Se eu não tive nenhuma sanção, nada, como pode falar isso? Falar pederasta? Pederasta é um homem que se relaciona com criança. É uma marchinha pesada, no qual o adolescente chega aos braços do pai, aos prantos, falando que viu aquilo no Facebook do pai. Porque ele mandou aquilo para o meu Facebook. Foi assim que eu tive conhecimento dela. Com a minha filha, dentro de um quarto de hotel, falando que viu aquilo. Foi o momento que eu tive. Importante dizer que no dia 27 de maio de 2011, o promotor João Medeiros veio a público dizer que estaria entrando com uma ação de improbidade administrativa contra os 41 vereadores. Vou pegar o meu caso. Nós estamos no dia 1º de fevereiro de 2012, quase um ano depois dele ter ido à televisão e falado sobre essa improbidade administrativa. Até hoje, eu fui sequer citado. Bem, o conteúdo da nota diz que eu estarei indo essa semana ao presidente do Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, para que ele audite, primeiramente ao Tribunal de Contas, para que ele audite todas as minhas notas enquanto vereador e todas as contas minhas enquanto presidente o mais rápido possível. Estarei indo ao Procurador-Geral do Estado para que o Ministério Público faça uma auditoria minuciosa em todas as notas do meu mandato enquanto vereador e do meu mandato enquanto presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte,
com a maior velocidade possível, porque nós estamos num Estado democrático de direito. Eu tenho mais de 12 anos de vida pública. Nunca tive uma nota minha sequer em ação judicial com uma sanção, com uma repreensão ou com uma condenação. Eu não tive sequer uma conta minha rejeitada ao longo desta mais de uma década de vida pública. E quando questionado na justiça, eu ganhei todas as ações, inclusive no caso das citadas notas do buffet. Nós estamos num ano eleitoral, é um ano complicado, né, que muitas vezes as pessoas levantam determinadas suspeitas. Eu queria estar aqui, que eu estou no lado de tantos jornalistas, botando um divisor aqui no que acontece hoje na cidade de Belo Horizonte. Eu acho que os senhores que estão aqui, os senhores têm compromisso com a verdade e com o jornalismo sério. O que acontece nas redes sociais é uma outra coisa diferente do que acontece aqui nessa sala. Aqui são jornalistas com compromisso da verdade, de passar para a população de Belo Horizonte o que realmente acontece, o que é o certo, o que é o errado e o que é a verdade. E muitas vezes nas redes sociais, ataques que eu venho sofridos, como por exemplo por fakes, por adversários políticos, são coisas que dita 1000 vezes por 1000 pessoas, acabam se tornando verdade. Inclusive, na nota, eu peço especial atenção à questão dos gastos de publicidade. Eu peço uma atenção especial a esses dados. Com os senhores, agora, nessa oportunidade que eu estou tendo, contando a história do reajuste salarial de Belo Horizonte para a população de Belo Horizonte. Eu acho que isso seria uma ótima maneira. Em 2010, no final de 2010, os deputados federais tiveram um reajuste de 61,8%. Por quê? Porque eles tentaram, buscando a equidade dos poderes, se igualarem ao Poder Judiciário, no caso, os ministros do Supremo. Então, tiveram esse aumento. O Executivo não tem, devido ao fato do grande número de servidores, eles não teriam caixa para poder fazer isso. Então, os deputados federais tiveram esse aumento de 75%. Logo em seguida, no mês de janeiro, os deputados estaduais, que são vinculados até 75% dos deputados estaduais, tiveram também o seu reajuste de 61,8%. Bem, em fevereiro, e vários dos senhores, principalmente da imprensa escrita, estiveram aqui comigo, quiseram saber a posição da Câmara Municipal sobre uma lei municipal que me obrigava a dar o mesmo reajuste de 61,8% para os vereadores de Belo Horizonte em março de 2011. Bem, eu, enquanto ordenador de justiça, não cabe a mim questionar uma lei. Lei essa, inclusive, que já havia sido aplicado aqui na cidade de Belo Horizonte. Cabia a mim, só para completar, cabia a mim simplesmente executar esta lei. Eu, como ordenador de despesa, inclusive eu poderia estar sendo questionado por improbidade administrativa por não estar executando essa lei. Eu tinha um entendimento, e tenho um entendimento, que essa lei era inconstitucional. Só que não cabe a mim, cabe à justiça dizer, como no mesmo caso das notas, não cabe a mim dizer se a justiça já disse que elas são legais. Então, cabia a mim, cabia à justiça dizer se ela era inconstitucional ou não. Eu tinha que aplicar a lei. Eu não apliquei a lei do aumento. Existiam mais de 12 câmaras de capitais no Brasil que disseram: nós vamos seguir a posição de Belo Horizonte. Algumas capitais que possuem esse aumento, como por exemplo a capital de São Paulo, deu aumento e desde essa época os vereadores já recebem isso. A Câmara de Belo Horizonte, mais uma vez na vanguarda, não deu esse aumento e descumpriu uma lei municipal por entender que ela era constitucional. Cerca de 4 meses depois, o meu entendimento se cumpriu no lugar que era para ser cumprido, que era nos tribunais, no Tribunal de Justiça. E o desembargador Alexandre deu seu voto pela a inconstitucionalidade da lei e a lei caiu. Então, isso economizou dezenas de milhões de reais para os cofres públicos de todo o Brasil, com essa posição da Câmara Municipal de Belo Horizonte não dando este aumento. A Câmara Municipal economizou quase 12 vezes o valor do impacto deste reajuste apenas nesse ano agora de 2011. E dizer que o salário das pessoas deve ser pago de acordo com o serviço que a pessoa presta, de acordo com a sua responsabilidade,
Nós hoje estamos aqui 41 vereadores para fiscalizar cerca de 8 bilhões de reais por ano da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Os 41 vereadores têm que administrar uma cidade com mais de 3 milhões de pessoas. O salário de vereador hoje é R$ 9.200, que é um salário bom, se você comparar com a média da população brasileira. É um salário muito bom salário. Agora, o senhor sabe quanto ganha um secretário de Belo Horizonte? O que a gente deve discutir não é se ele é muito ou se ele é pouco, é se dentro das atribuições dos vereadores, se ele é bem remunerado ou não. Se o salário do vereador hoje, dentro da equidade dos poderes, dentro da isonomia, hoje um vereador de Belo Horizonte ganha R$ 9.200. Um secretário municipal ganha R$ 13.000, desde 1º de janeiro de 2009. O aumento dos vereadores é para o dia 1º de janeiro de 2013. Ou seja, um secretário de Belo Horizonte que entra numa canetada, hoje ganha em Belo Horizonte R$ 13.000 e não foi questionado em momento nenhum por ninguém da imprensa e nem pela população. Com uma diferença, um secretário entra na canetada, o vereador ele entra com o voto popular. São todos vocês que estão aqui, o cidadão que está nos assistindo e nos ouvindo, é que vota no vereador. Hoje um secretário adjunto, não é nem um secretário municipal, ele ganha R$ 11.500, um secretário adjunto de Belo Horizonte. Eu acho que o governo ele tem liberdade de fazer o que ele quiser. Né? O posicionamento do prefeito, ele tem a liberdade de vetar ou de não vetar o salário dos vereadores. Cada vereador tem o seu entendimento individual. E o do senhor qual é? O meu, vou seguir a orientação partidária. Nós vamos reunir o PSDB para decidir o posicionamento do meu partido e eu vou seguir o que o PSDB determinar a ser seguido. Nós vamos consultar o presidente estadual, municipal, os vereadores, também lideranças do partido. Então, é uma decisão que a gente vai tomar, uma decisão partidária.